Imagina, você dá um passo e sob seus pés o vazio se abre. Você cai. Escuridão. Frio. Paredes de gelo se fecham ao seu redor. Você grita, mas lá em cima o vento uiva e sua voz se afoga na nevasca. Ninguém virá. É assim que as pessoas morrem nas fendas de gelo do Elbrus. E, muito provavelmente, foi exatamente isso que aconteceu com Ekaterina Klimovskaya. Esta história aconteceu no outono de 2020. A história de como uma alpinista experiente partiu para sua 8ª subida ao Elbrus e não voltou. Vamos entender o que aconteceu e quem é o responsável por isso. Comecemos pelo contexto. Ekaterina Klimovskaya, de São Petersburgo, tinha 30 anos. Nas montanhas, ela estava longe de ser uma novata. Já tinha 7 subidas bem-sucedidas ao Elbrus em seu currículo. Ela havia perdido o último ano devido à gravidez. Mas agora, com a filha um pouco mais crescida, na época a pequena tinha apenas 6 meses, Ekaterina decidiu voltar para as montanhas. A 8ª subida. Parecia rotina para uma pessoa com tanta experiência, mas não. A rota clássica do sul já não a atraía, ela a conhecia bem demais, já tinha percorrido muitas vezes. Cada curva, cada ponto de referência, ela vira tudo aquilo tantas vezes que poderia fazer o caminho de olhos fechados. Por isso, a escolha recaiu sobre a vertente norte. E isso é uma história completamente diferente. A rota é significativamente mais difícil, tanto técnica quanto fisicamente. Aqui não há trilha batida, não há multidões de turistas, não há a sensação de que se está num passeio. A vertente norte é alpinismo de verdade. Além disso, ela partiu em outubro, e outubro no Elbrus já é o final da temporada. O céu pode se fechar com nuvens a qualquer momento. O vento ataca sem aviso. A temperatura oscila tanto que de manhã você caminha com uma única blusa de fleece e ao meio-dia já não sente os dedos, mesmo com luvas. Na vertente norte não há hat-tracks, essas máquinas de esteira que no sul, por 1000 rublos, levam os turistas quase até as rochas de Pastukov. Não há a infraestrutura a que se está acostumado na Rota Sul. A subida em si leva muito mais tempo. E, o mais importante, na entre-safra, já não há uma equipe de resgate de plantão na montanha. Ou seja, esta deveria ser uma verdadeira escalada. Sem rede de segurança, sem confortos, sem direito a um erro grave. Ekaterina comprou a excursão através da empresa Clube de Aventuras. Mais tarde, os representantes desta empresa afirmariam que eram apenas intermediários, que conectam clientes com guias e só. Como quem diz, não temos nada a ver com isso, somos apenas uma plataforma. Seja como for, Ekaterina pagou 7.000 rublos ao clube e deveria entregar outros 21.500 diretamente ao guia Litvinov. Como resultado, ela se viu num grupo de 18 turistas comerciais, 18 pessoas que se preparavam para atacar o Elbrus pelo lado norte. No entanto, e isso é importante, a maioria dos participantes não tinha experiência em subidas tão complexas. Alguns já tinham ido a montanhas, sim, alguns até tinham subido a picos mais fáceis, mas o Elbrus pelo lado norte em outubro não é o lugar para se ir em busca da primeira experiência séria. O grupo era liderado pelo guia Dmitry Litvinov, de Krasnodar. No site da empresa, a descrição dele era lisonjeira. 41 anos, um instrutor atencioso e rigoroso, com um bom senso de humor. Formação, Faculdade de História da Universidade de Kuban. Viajou pelo Cáucaso, Himalaias, Altai, Pamir, Montanhas Fan, Alpes, Parque de Yosemite. Dezenas de subidas bem-sucedidas ao Elbrus, tanto por conta própria quanto como instrutor. Em 2013, obteve um certificado de segurança em avalanches. Parece sólido, inspira confiança. Com Litvinov trabalhavam mais 2, o guia Alexei Puzikov e Ivan Lopatin, um dos fundadores do Clube de Aventuras. 3 pessoas para 18 clientes. Já nesta fase, algo não bate certo.
Mas foi isto que se descobriu mais tarde, já durante o processo criminal. 2 dos 3 guias não possuíam a qualificação necessária. Nem Litvinov nem Puzikov eram instrutores guias certificados em alpinismo ou turismo de montanha. Eles não tinham recebido formação profissional nesta área e também não tinham experiência em acompanhar grandes grupos. Ou seja, no papel, dezenas de subidas, Himalaias, Alpes, mas na realidade, a falta de qualificação básica. Então, o que temos? 18 clientes, 3 guias. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, mesmo no pico da temporada na vertente sul do Elbrus, onde tudo está preparado e é relativamente seguro, a norma é um máximo de 3 participantes por guia. E aqui era outubro. A rota norte de categoria 2A. Participantes com níveis de preparação muito diferentes. Alguns em boa forma, outros que superestimaram as suas forças. Alguns estavam naquela altitude pela primeira vez. Em tais condições, não deveria haver mais de 2 pessoas por guia. Isto não é um capricho, é uma questão de sobrevivência. Mas, aparentemente, decidiram que assim serviria. Os clientes pagaram, a rota foi aprovada, para que esperar? No dia 12 de outubro de 2020, a Caterina apareceu pela última vez nas redes sociais. Publicou várias fotografias, montanhas, neve, expectativa. Fez uma republicação de um anúncio da mesma empresa de alpinismo. Eles estavam a sortear uma subida gratuita ao Elbrus. Um momento revelador, se pensarmos bem. As agências comerciais estão dispostas a levar praticamente qualquer pessoa para tais rotas. Ganhou na lotaria, seja bem-vindo à Vertente Norte. 6 dias depois, a 18 de outubro, às 11 da noite, o grupo partiu do Abrigo Norte. Altitude, 3.800 metros. Começou o ataque ao cume. Normalmente partem mais tarde, às 2 ou 3 da manhã. O cálculo é simples. É preciso estar no cume até à 1 da tarde para ter tempo de descer com luz do dia. Mas este grupo partiu mais cedo. Provavelmente devido à preparação insuficiente dos participantes, o guia reservou tempo extra para um ritmo mais lento. Há também outra versão. A previsão do tempo indicava uma piora para o meio do dia e eles contavam passar pela janela de bom tempo, subir e descer antes que começasse. Noite. Escuridão. Os feixes das lanternas de cabeça arrancam da escuridão apenas alguns metros da encosta à frente. A neve range sob os crampons. A respiração sai em vapor e é imediatamente levada pelo vento. 18 pessoas, em fila, avançam pela encosta acima. Um dos participantes desistiu da subida antes mesmo de começar e ficou no acampamento. Uma decisão sensata, como se veria mais tarde. Outra moça abandonou a rota na área das rochas de Lenz. Ela começou a sofrer do mal da montanha. Tonturas, náuseas, fraqueza nas pernas. A essa altitude não é brincadeira. Ela precisava descer urgentemente. O guia Ivan Lopatin foi com ela. E agora, a aritmética torna-se bastante triste. Para 16 pessoas, restavam apenas 2 acompanhantes. Junto às rochas inferiores de Lenz, a uma altitude de cerca de 4.600 metros, o grupo parou. Aqui, tomaram a decisão que mais tarde seria analisada em tribunal: deixar as cordas e parte do equipamento. A lógica era a seguinte: as principais fendas localizam-se mais abaixo, a uma altitude de 3.950 a 4.200 metros. Eles já tinham passado por essa secção, portanto, podiam aliviar o peso e seguir mais leves. Mesmo assim, levaram uma corda de reserva, para o caso de ser preciso, apenas uma. E então, como acontece frequentemente em histórias como esta, o tempo decidiu mostrar quem mandava ali. A montanha foi coberta por uma nuvem, não uma névoa leve, um véu cinzento e denso no qual não se via nada. A visibilidade caiu para alguns metros, os pontos de referência desapareceram, a encosta à frente, a encosta atrás, tudo era igualmente branco, igualmente sem feições. Apesar disso, apesar da falta de pontos de referência perto do cume, o guia continuou a levar o grupo para cima. Talvez esperasse que a nuvem se dissipasse. Talvez não quisesse desapontar os clientes que pagaram e contavam chegar ao cume. Talvez simplesmente não tenha avaliado a dimensão do perigo. Chegou a manhã de 19 de outubro.
O céu não clareou. A situação só piorava. À má visibilidade juntou-se o vento. Não apenas vento, uma rajada violenta. Rajadas com força suficiente para derrubar uma pessoa. A neve voa horizontalmente, corta o rosto, entra por baixo do capuz. Cada passo, uma luta. Cada inspiração, um esforço. Litvinov finalmente tomou a decisão correta, dar meia volta e começar a descer. Faltavam apenas uns 150 metros para o cume. Menos do que da porta de casa até à loja mais próxima. Mas continuar era perigoso demais. A montanha não perdoa a teimosia. O grupo deu meia volta. Litvinov foi na frente, abrindo caminho. Puzikov fechava a coluna, cuidando dos que ficavam para trás. Os rádios e telemóveis não funcionavam por causa da tempestade. O sinal era bloqueado, a comunicação cortava-se. 16 pessoas e 2 guias, sem comunicação entre si. Apenas a voz que se afogava no rugido do vento. E em algum ponto da descida, Litvinov perdeu-se da rota. Com aquela visibilidade não é difícil. Uma curva errada e já se está a ir na direção errada. O grupo desviou-se para leste e foi dar diretamente a uma vasta zona de fendas. As fendas num glaciar não são algo que se veja de longe, estão cobertas de neve. Por cima, uma superfície branca e lisa. E por baixo, o vazio. Dezenas de metros de vazio. Você dá um passo e a ponte de neve sob si desaba. Você nem sequer tem tempo de perceber o que aconteceu. Nestas condições, é suposto andar encordada. É uma regra básica. 3 ou 4 pessoas ligam-se com uma única corda. Se uma cai, as outras seguram. Com visibilidade zero, uma pessoa pode escorregar ou cair numa fenda e as outras nem sequer notarão. Simplesmente desaparece e pronto. Mas não havia praticamente nada com que se encordoar. As cordas tinham ficado lá embaixo, sob as rochas de Lenz. Queriam ir mais leves. Pouparam forças. Pouparam tempo. Não pouparam uma vida. Numa situação assim, seria lógico, pelo menos, formar uma coluna compacta. Distância 1,5 metro. Cada um vê as costas da pessoa à sua frente. Se alguém cai, notam imediatamente. Ajudam imediatamente. Não é a solução ideal, mas é alguma coisa. Mas, segundo as memórias de uma das participantes, o guia impôs um ritmo demasiado rápido. Ele queria tirar o grupo da zona de perigo mais depressa, isso é compreensível. Mas, como resultado, ele próprio começou a afastar-se muito para a frente. Atrás dele seguiam os que estavam em boa forma. E os outros ficavam para trás. O grupo estendeu-se pela encosta por dezenas de metros. Na névoa branca, esses metros transformavam-se num abismo. Você não vê os que estão à frente, não vê os que estão atrás. Você está sozinho. Já ninguém cuidava devidamente dos que ficavam para trás. Na prática, cada um seguia por sua conta. O guia e os participantes mais fortes corriam para o acampamento, lá era quente, lá havia segurança. Os enfraquecidos arrastavam-se atrás, exaustos a cada passo. Esperavam, aparentemente, que Puzikov, que fechava a fila, os apanhasse. Ekaterina Klimovskaya estava entre os que ficaram para trás. Na descida, ela sentiu-se mal. Parece que o mal da montanha a atingiu. É uma coisa traiçoeira, você pode sentir-se bem na subida, mas na descida, quando o corpo já está exausto, ela ataca com força total. Dor de cabeça, náuseas, as pernas ficam bambas, os pensamentos confundem-se. Cada movimento exige um esforço de vontade. Ela ia em último, ao lado do guia Alexei Puzikov. Ele estava a tomar conta dos que ficavam para trás, era a sua tarefa. Quando desceram até uma altitude de aproximadamente 4.900 metros, através do uivo do vento, ouviram a voz de alguém. Fraca, quase inaudível. Foram em direção ao som. Pouco depois encontraram outro participante, Grigori. Ele também se sentia mal. Ele tinha ficado para trás do grupo principal, perdido de vista os que iam à frente e desorientado-se. Estava parado no meio do vazio branco, sem saber para onde ir. Agora eram 3. Ekaterina, Grigori e o guia Puzikov.
3 pessoas exaustas no meio de um glaciar cortado por fendas. Ekaterina e Grigori mal se moviam. As suas forças estavam no fim, e caminhar contra o vento violento é uma provação à parte. O vento empurra você para trás, o vento expulsa o ar dos seus pulmões, o vento rouba o seu último calor. Você inclina-se para a frente, quase se deita sobre ele e mesmo assim mal se arrasta. Começava a escurecer. Os dias de outubro são curtos. O sol põe-se rapidamente e a escuridão cai quase instantaneamente. Meia hora antes ainda se via alguma coisa, e agora, nada. O guia Puzikov raciocinou sensatamente. Descer no escuro, com aquele tempo, com 2 pessoas esgotadas, através de uma zona de fendas sem corda, era morte certa. A probabilidade de cair numa fenda aumenta muitas vezes. A de se perder, ainda mais. Ele tomou a decisão de pernoitar na montanha. Isto soa quase banal, pernoitar, mas é preciso entender o que isso significa na prática. Tais subidas geralmente levam de 12 a 15 horas. Os alpinistas não carregam muito equipamento, é peso extra, que em altitude se transforma em tortura. O equipamento padrão, uma garrafa térmica com chá, um lanche, um casaco de penas extra. Não levam tendas, sacos-cama, fogareiros. Para quê? Ao final da tarde, você deve estar no acampamento. Portanto, esperava-os o chamado bivac frio, sem abrigo, sem calor, sem possibilidade de se aquecer. Encontraram uma fenda nas rochas, uma pequena concavidade onde o vento não soprava com tanta força. O vento ainda os encontrava, mas pelo menos não os atingia com força total. Vestiram todas as roupas quentes que tinham, casacos de penas, gorros extra, tudo o que encontraram nas mochilas. Apertaram-se uns contra os outros, 3 pessoas enroscadas, tentando conservar os restos de calor. E começaram a esperar pelo amanhecer. Em outubro, a essa altitude, a temperatura desce facilmente para menos 15 graus, e com o vento, a sensação térmica é de menos 30, se não pior. O vento é o principal inimigo. Ele extrai o calor do corpo mais depressa do que você consegue produzi-lo. Você treme, depois para de tremer, e isso é um mau sinal. Significa que o corpo está a começar a desistir. A noite arrastou-se infinitamente. Cada hora parecia 3. Dormir era impossível. O frio não permitia o esquecimento, apenas um semidelírio, quando a consciência flutua e o corpo continua a tremer. Às vezes, um dos 3 se mexia, mudava de posição, e isso arrancava os outros do torpor. Falavam entre si, com frases curtas, através dos dentes a bater, apenas para garantir que todos ainda estavam vivos. Mas, apesar de tudo, eles aguentaram até de manhã. Quando a névoa cinzenta começou a clarear, quando se tornou possível distinguir os contornos da encosta, eles perceberam que tinham sobrevivido. Por enquanto, tinham sobrevivido. Ao amanhecer, continuaram a descida. No entanto, a noite não passou sem deixar marcas. Grigori mal conseguia andar. Durante a noite, ele congelou gravemente os pés. Os dedos ficaram dormentes, perderam a sensibilidade. Cada passo ecoava em dor e, ao mesmo tempo, numa sensação estranha de que não estava a pisar com seus próprios pés. O seu estado geral era péssimo. Lentidão. Confusão de pensamentos. O corpo pedia calor e descanso, mas em vez disso, novamente a encosta, novamente o vento, novamente a luta. Ekaterina também mal se aguentava. A noite esgotara as suas últimas forças. Ela movia-se em modo automático, quase sem consciência do que acontecia. Um passo, mais um passo. Não cair, não parar. Alexei Puzikov tinha pela frente a tarefa de descer 2 pessoas exaustas, sozinho, sem corda, por um glaciar com fendas. No início, tentaram apoiar Grigori juntos, Alexei de um lado, Katia do outro, mas em trechos estreitos era desconfortável. Não se conseguia passar 3 pessoas lado a lado. O guia assumiu o rapaz e seguiu em frente, praticamente arrastando-o, e Katia movia-se atrás. Talvez Puzikov tenha raciocinado assim. Esta é a 8ª subida dela ao Elbrus.
Ela conhece esta montanha, tem experiência suficiente, conseguirá sozinha. Mas Grigori precisa ser literalmente arrastado, senão não chegará lá. A lógica é compreensível, mas nas montanhas a lógica nem sempre funciona. Quando desceram até uma altitude de aproximadamente 4.100 metros, o guia parou e indicou a direção a Ekaterina. O acampamento é ali. Já estavam muito perto. Mais um pouco e este pesadelo terminaria. Calor, comida, descanso. Ele notou que Kátia caminhava normalmente. Estava até a tirar fotografias. Pegou no telemóvel, tirou algumas fotos. As montanhas, a encosta, talvez a si mesma. Provavelmente Puzikov pensou, se está a fotografar, está bem. Uma pessoa no limite não se comporta assim. E ele voltou a sua atenção para Grigori. O rapaz pendia sobre ele como um peso morto. As pernas mal obedeciam. Faltava pouco para o acampamento, mas esses metros ainda precisavam ser percorridos. Passaram-se alguns minutos, talvez 5, talvez 10. O guia virou-se. A mulher não estava na encosta. Simplesmente não estava. A encosta branca, o céu cinzento, o assobio do vento. E ninguém. Puzikov pensou que ela tinha escorregado e caído. Subiu alguns metros seguindo os seus rastros, pegadas nítidas dos crampons na neve. Os rastros seguiam e interrompiam-se. Não desapareciam gradualmente. Interrompiam-se abruptamente, como se a pessoa tivesse simplesmente desaparecido. Ele chamou por ela, gritou. A voz era levada pelo vento. Ninguém respondia. O correto seria ter seguido os rastros mais longe, procurar o local da queda. Procurar a fenda onde ela poderia ter caído. Mas então teria de abandonar Grigori, e ele já mal se aguentava em pé. Deixá-lo sozinho na encosta significava condená-lo à morte. 2 pessoas, um guia, uma escolha impossível. Aparentemente, Puzikov convenceu-se de que Kátia os tinha ultrapassado, que ela tinha descido para o acampamento por outro caminho, que já estava sentada no calor, a beber chá e à espera deles. Ele arrastou Grigori para baixo. E o que aconteceu com o grupo principal? Segundo uma das participantes, na descida eles também se perderam bastante. Desviavam-se para a direita, depois para a esquerda, perdendo a direção. Com dificuldade encontravam a trilha e perdiam-na novamente. Um dos alpinistas caiu numa fenda. Não muito fundo, ficou preso, agarrou-se às bordas, mas não conseguia sair sozinho. Litvinov correu para o acampamento em busca do terceiro guia, o mesmo Lopatin que de manhã tinha acompanhado a moça desde as rochas de Lems. Juntos deveriam resgatar a pessoa. Mas enquanto ele corria para lá e para cá, o participante conseguiu sair sozinho. Escavou degraus na neve, puxou-se para cima, saiu. Teve sorte. Pelas 7 da noite, a maior parte do grupo chegou ao abrigo norte. Exaustos, congelados, mas vivos. Entraram no calor e desabaram nos beliches. Alguns adormeceram imediatamente, outros não conseguiram aquecer-se durante horas, sentados, enrolados em tudo o que encontraram, a tremer. Esperaram até tarde da noite pelo trio que ficara para trás: Puzikov, Grigori e Ekaterina. Deveriam ter chegado. Não chegaram. Por volta das 2 da manhã, Litvinov ligou para os serviços de emergência. Informou que 3 pessoas estavam desaparecidas na encosta. No dia 20 de outubro, às 5 da manhã, quando o céu apenas começava a clarear, Litvinov e os 3 participantes mais preparados saíram em busca. Eles subiram a encosta perscrutando cada sombra, cada elevação na neve. Pouco depois, encontraram Puzikov. Ele descia, se é que se pode chamar a isso descer. Ele estava literalmente a carregar Grigori. O rapaz pendia sobre ele, movendo as pernas de forma puramente mecânica. Os pés congelados já quase não sentiam nada. E a Kátia? Perguntaram a Puzikov. Ele não respondeu, ou respondeu algo ininteligível. Ele próprio estava no limite. Os alpinistas subiram mais, seguindo os rastros. Gritaram. Chamaram por Ekaterina. As vozes ecoavam pela encosta e perdiam-se no vazio.
Ninguém respondia. O tempo piorou novamente. O vento intensificou-se para 15 metros por segundo. Uma nuvem densa desceu, a mesma névoa branca do dia anterior. Tornou-se impossível continuar as buscas. Ao final da tarde, o grupo voltou para o acampamento. Ekaterina não foi encontrada. A equipe de resgate chegou apenas no dia 21 de outubro. Relembro a cronologia. A subida começou no dia 18. Ekaterina desapareceu na manhã do dia 19. Passara mais de um dia. A mulher, que não foi encontrada na encosta, muito provavelmente caiu numa fenda de gelo. Essas fendas são verdadeiras armadilhas. Por cima estão polvilhadas de neve. Parecem uma superfície lisa, em nada diferentes de uma encosta segura. Mas sob a fina ponte de neve, o vazio. As fendas podem ter dezenas de metros de profundidade, às vezes centenas. Para o interior do glaciar, para a escuridão eterna. Prever onde elas estão é praticamente impossível. Um glaciar não é uma pedra, ele move-se, lentamente, imperceptivelmente a olho nu, mas constantemente. Flui encosta abaixo como um rio espesso. E durante esse movimento, abrem-se sempre novas fendas. Onde ontem era seguro, hoje pode haver um buraco. No entanto, uma pessoa que cai numa fenda pode muito bem sobreviver. A queda nem sempre é fatal. Às vezes, a fenda estreita-se para baixo e o corpo fica preso. Às vezes, há um tampão de neve no fundo que amortece o impacto. A pessoa fica ali, na escuridão, com as pernas partidas, talvez, ou sem ferimentos graves, simplesmente presa numa armadilha. Ela grita, mas as paredes de gelo abafam o som. Lá em cima, vento, nevasca, a voz não passa. Ela tenta sair, mas as paredes são escorregadias, lisas. Sem corda, sem piolê, impossível. E ela espera. Espera que a encontrem, que a ouçam, que desçam uma corda. Mas o tempo passa. O frio leva o último calor. O corpo exausto após uma noite ao relento não consegue lutar por muito tempo. Algumas horas, talvez meio-dia. Depois é o fim. E a equipe de resgate chegou um dia depois. Essencialmente, eles vieram procurar não uma pessoa viva, vieram buscar um corpo. Os especialistas que chegaram examinaram a encosta. Usaram um helicóptero. Ele sobrevoou o glaciar procurando por qualquer coisa. Uma mancha de cor atípica na neve. Um rasto. Um buraco. Nada. Os voluntários que participaram nas buscas contaram mais tarde. Naquela área, as fendas atingem uma profundidade enorme. Eles tiveram de descer 40, 50 metros, até onde a corda alcançava. Mais abaixo, escuridão. O desconhecido. A primeira coisa que procuravam era nas bordas das fendas. Formações de gelo, pingentes de gelo. Se uma pessoa tivesse caído, tê-los-ia derrubado. Isso seria um sinal. Mas há lugares, diziam os socorristas, onde não se vê absolutamente nada, nem bordas, nem paredes, nem fundo. Olha-se para baixo e há apenas um vazio negro, um abismo. O corpo de Ekaterina Klimovskaya não foi encontrado até hoje. Em algum lugar ali, nas profundezas do glaciar, ela ficou para sempre. A montanha levou-a e não a devolveu. Então, qual foi a causa desta tragédia? Quem é o culpado? O famoso alpinista Vladimir Chataev, marido de Elvira Chataeva, que morreu no Pico Lenin, expressou-se assim: quando o tempo está bom, as pessoas sobem o Elbrus quase de camiseta. Isso cria um excesso de confiança. Parece que é só um passeio. Hoje em dia usam-se muito os hatraks. As pessoas juntam 1000 rublos cada uma e são levadas quase até as rochas de Pastukov. Mas não há qualquer aclimatação. Já houve casos. Uma pessoa desce do Hatrak, anda 10 metros e cai. Ataque cardíaco. Morte. Do nada. Com bom tempo. Simplesmente o corpo não está preparado para a altitude. Por isso sou contra esses Hatraks.
É necessário uma aclimatação adequada, no mínimo 7 a 8 dias. E continuou. Se vai para as montanhas, faça uma preparação completa. Não basta ter equipamento moderno, é preciso saber usá-lo. É necessário uma base técnica. Por causa do mau tempo ou da má visibilidade, as pessoas desviam-se da rota, caem em fendas, morrem de frio. Em todo o mundo, a norma é um máximo de 2 clientes por guia, uma cordada. Mas no nosso país, as agências de turismo oferecem frequentemente como guias pessoas sem estatuto e sem experiência. A pessoa sobe ao Elbrus 2 vezes e já se considera um guia. Encontram-se anúncios, Elbrus num dia, e enchem esses grupos com multidões. Chataev acrescentou. Sim, no Elbrus há guias experientes, verdadeiros profissionais, mas eles não vão liderar um rebanho de 18 pessoas. Levam no máximo 2 clientes e pronto. E o preço a pagar-lhes será completamente diferente. Aí está, essencialmente, a resposta. A principal causa desta tragédia foi a catastrófica falta de guias. Eles simplesmente não eram fisicamente suficientes para controlar um grupo tão grande, especialmente quando os problemas começaram. Quando o tempo piorou, quando as pessoas começaram a ficar exaustas, quando cada um exigia atenção, 3 pessoas para 18 clientes, e depois 2 para 16, e depois 1 para 2, e a esses 2 ele não conseguiu proteger. Claro, há outros fatores. O grupo deveria ter dado meia volta muito mais cedo, logo que a nuvem desceu. Deixar as cordas para trás, uma decisão que pareceu razoável, mas que se revelou fatal. Caminhar com o mau tempo sem cordada por um glaciar cortado por fendas não é um risco, é roleta russa. Nessas subidas, cada participante deve ter consigo equipamento de segurança, mosquetões, cordas, piolês. Num glaciar coberto, é imperativo mover-se apenas em cordada, tanto na subida como na descida, e mesmo em trechos planos, porque as fendas podem estar cobertas de neve. O perigo não é visível. Ele apenas espera. O líder é obrigado a ver todos os membros do grupo, a saber em que estado se encontram. A não os abandonar nem a seguir em frente, deixando para trás pessoas exaustas. E, claro, a equipa de resgate. Chegar um dia depois é uma sentença. Se tivessem chegado mais cedo, mesmo que apenas algumas horas, estariam à procura de uma pessoa viva. Alguém que ainda tinha uma chance. Mas em vez disso, vieram por um corpo. Um corpo que nem sequer encontraram. Numa perspectiva mais ampla, este caso não é uma exceção. É muito semelhante à tragédia de 2021 no mesmo Elbrus, quando 5 pessoas morreram. O mesmo cenário, agências comerciais que querem lucrar ao máximo, mais clientes, mais dinheiro, falta de guias, guias sem a qualificação adequada, clientes que procuram o mais barato, sem ter experiência suficiente, mas que mesmo assim se aventuram em rotas difíceis. E tais casos estão longe de ser isolados. Em 2011, no jornal de turismo Vento Livre, foi publicado um artigo de uma certa Julia S. Ela contava como os instrutores do clube de aventuras a abandonaram na encosta durante uma subida ao Elbrus. Segundo ela, os membros do grupo foram praticamente deixados por sua conta em risco. Os guias não conseguiam lidar com tantas pessoas. Simplesmente não tinham tempo. Yulia sentiu-se mal. Ficou deitada na neve. Praticamente não conseguia mover-se. Não via os seus instrutores. Eles estavam a algures, à frente ou atrás, mas certamente não por perto. No final, foi ajudada a descer por pessoas de um grupo completamente diferente. Estranhos, que simplesmente viram uma pessoa em apuros e não seguiram em frente. Um dos instrutores dessa expedição, Andrei Dukin, afirmou mais tarde que a moça cometeu muitas imprecisões no seu relato. Segundo ele, quando pessoas de grupos diferentes se ajudam, é uma prática normal nas montanhas. Ele próprio não ajudou Yulia porque ela não era a última na coluna. Ele estava a acompanhar outros participantes. Se não tivessem aparecido pessoas boas para ajudar a Yulia, disse ele, ela teria acabado na companhia dos nossos membros que fechavam a fila, incluindo eu. Soa quase como uma desculpa. Como quem diz, de qualquer forma não a teríamos abandonado. Mas o facto permanece, foram estranhos que a ajudaram.
Em 2017, os meios de comunicação escreveram sobre Mikhail Belikov. Ele caiu perto do cume do Elbrus e sofreu uma lesão grave. O guia com quem ele ia, segundo testemunhas, continuou a subida com parte do grupo. Apesar da emergência, o cume era mais importante. Uma história atrás da outra, anos diferentes, pessoas diferentes, mas o cenário é o mesmo. Mas voltemos a Ekaterina Klimovskaya. Como terminou este caso? O organizador e os 2 guias receberam penas de prisão efetivas. Não suspensas, efetivas. Os 3 foram enviados para uma colônia penal de regime comum. Ivan Lopatin, como guia e cofundador do Clube de Aventuras, foi condenado a 3 anos. Dmitry Litvinov, a 2 anos e 5 meses. Alexei Puzikov, a 2 anos e 4 meses. Cada um foi também multado em 100.000 rublos. Além disso, foram condenados a pagar uma indemnização por danos morais à mãe de Ekaterina. Os 3 foram detidos ali mesmo, na sala do tribunal. É uma raridade em casos como este. Normalmente são penas suspensas, multas e todos seguem com as suas vidas. Mas aqui foi prisão efetiva. Talvez isto mude um pouco a situação. Talvez outras agências comerciais pensem 2 vezes antes de encher os grupos ao máximo e poupar nos guias. Embora muito provavelmente não. O dinheiro é mais importante. Na página de Ekaterina Klimovskaya nas redes sociais ficou uma publicação. Ela escreveu: às vezes vale a pena virar este mundo de cabeça para baixo. Não por grandes mudanças ou pelo olhar extasiado da alma, mas simplesmente por fazer, sem motivo. Acordar na sua cama, tomar um duche e depois ir conquistar o Everest e dançar no seu cume um tango louco com todos os ventos, rindo para o abismo do céu. Ela queria conquistar cumes, dançar com os ventos, rir para o abismo do céu. O abismo levou-a. E Catarina deixou uma filha de 6 meses, uma menina que nunca conhecerá a sua mãe, a quem, um dia, contarão esta história, sobre as montanhas, sobre a fenda, sobre como a mãe partiu e não voltou.